Muito bem, agora sim, turma do Esporte de Belo Horizonte, o tempo já está correndo, a hora certa é agora. O Grupo Vitória da União dá para você 24 horas de ofertas incríveis, seja pela internet, redes sociais, 0800, que você não pode perder a chance, somente às quintas, sextas e sábados, oportunidade única para fechar o melhor negócio do ano. A ordem é não perder venda, você vai ligar agora, 0800 283 1131, acessar o site, garantir o seu cupom de desconto. Eu vou explicar por quê. Você vai conhecer a promoção. Você só tem 24 horas por empreendimento. Vai comprar o seu lote em qualquer um dos empreendimentos e ser o primeiro a garantir o melhor negócio. E tem que ser hoje, hein? Aproveite porque a hora é agora. Faça logo esse golaço. Só o Grupo Vitória da União para trazer solução para a vida da gente, sem burocracia, com financiamento próprio. 24 horas de descontos incríveis só para você. Informações, Grupo Vitória da União, 0800 283 1131 ou acesse o gvu.com.br. Cruzeiro voltando, né? Todas as suas atenções e forças para o Campeonato Brasileiro. O objetivo, claro, deixar de ser o pior mandante. Diogo Ramalho traz os detalhes, daqui a pouco a gente discute aqui. Depois da batalha contra o Corinthians pela Copa do Brasil, a prioridade, Campeonato Brasileiro. Os números em casa não são nada bons, apenas 35,9% de aproveitamento. Nada nos impede de agora em diante fazer uma campanha diferente em casa e reverter os números, né? Só depende de nós. Temos tudo para sair dessa situação de não buscar resultados em casa e de melhorar esse aproveitamento aí no Mineirão. A chance para sair desta situação é agora. O Cruzeiro tem Grêmio e Ponte Preta na sequência em casa. Não ser mais o pior mandante do Brasileirão é obrigação para se afastar do Z4. Saímos já de São Paulo confiantes e com pensamento só no Grêmio. Mano Menezes deve mexer na equipe e retornar com jogadores como Arrascaeta e Ábila, que ficaram no banco na última quarta-feira. E ainda tem a possibilidade de troca na lateral direita de Lucas por Ezequiel. A expectativa dos jogadores é uma só. Nós vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória, para sair dessa zona difícil. De Copa do Brasil para o Brasileirão e com pouco tempo para treinar. É assim que a Raposa segue sua rotina. Uma conversa particular com o jogador, mostrando, às vezes no vídeo, ele consegue mostrar o que a gente não consegue fazer no jogo, né? Quando não tem tempo de treinar, que o jogador está cansado, tem que descansar, não tem outro jeito, né? Então, é na base da conversa mesmo e aproveitar a experiência de alguns jogadores para que a gente possa acertar. Você que está em casa assistindo o programa, se você entende que a situação do Cruzeiro é difícil, porque estamos entrando na 28ª rodada e ele ainda está na zona de rebaixamento, se ele não conseguir vencer as duas, aí, meu amigo, 8 rodadas faltariam, aí o couro come. Mas come mesmo, então tem que vencer as duas. Há um empatezinho, uma vitória, tem que vencer as duas em casa. Estou exagerando, Eduardo? Boa tarde. Não está exagerando não, boa tarde. Se eu não me engano, faltariam 9. Faltariam 9. 9 depois dessa, claro. Você não é obrigado. Meu forte não era matemática, por isso estou aqui falando. Eu usei a calculadora aqui para ver. Mas, Everton, eu acho que chegou a hora do Mano Menezes, boa tarde, quem está em casa, ser mais ousado ao jogar em Belo Horizonte. Ele tem peças para isso. No início do ano, o David não tinha, o Paulo Bento não tinha, porque a gente já sabe da borrosqueira que a diretoria fez no primeiro semestre. Ok. O Mano Menezes tem algumas peças que ele pode colocar o Cruzeiro mais ofensivo. O Cadu já falou aqui algumas vezes. Trazer o Robinho, fazer o Robinho ser o segundo volante, um cara que sabe sair jogando, jogaria com alguém de primeiro volante, Lucas Romero, o Henrique, ele gosta muito do Henrique, que permaneça o Henrique, e coloca Alisson ou Elber lá na frente, dê velocidade a esse ataque do Cruzeiro, aproveita o bom momento do Arrascaeta, a artilharia do Ábila, o bom momento do Robinho, que sabe marcar e sabe sair jogando, sabe armar, faz esse fator de homem surpresa chegando na área nos 2 últimos jogos. O Cruzeiro, o Robinho foi importante nisso, contra o Atlético, chegou na grande área e fez o gol, contra o Flamengo, chegou na grande área e fez o gol, no momento que ele jogava de segundo volante. Então o Mano Menezes, ele precisa ser mais ousado jogando em Belo Horizonte. E aproveitar, o Grêmio vem sem meio time titular.
Groi suspenso, Wallace suspenso, Michael machucado, não sei mais quem lá na frente que não pode jogar. Renato começando o trabalho. Miller Bolanhos não pode jogar. Então, o início de trabalho do Renato é um início bom. O Grêmio voltou a vencer, são 2 vitórias e uma classificação nos pênaltis, isso dá um ânimo extra, mas é um time que vem quebrado. Não pode pensar em perder ponto. Mano Menezes, seja mais ousado, perca o medo de levar gol e parta para cima do Grêmio, porque não dá mais para o Cruzeiro perder ponto em Belo Horizonte. E outra coisa, eu me recuso a acreditar que o Grêmio vem mais organizado. O Grêmio vem no entusiasmo, mais organizado que o time do Roger. Eu acho que não vem, não. Não só pelos desfalques, mas porque o Roger é melhor do que o Renato. O Renato ficou fora. Quanto tempo o Renato não trabalhava? O cara, a gente pede embocadura no rádio quando você fica um tempo sem narrar. Bom motivador. O técnico, exatamente. Ele é bom na prosa, ele motiva e tal, mas organizado eu acho que não vem como o time que o Roger tinha nas mãos, não. Pelo menos é o que eu imagino. Ô Ídolo, me diz uma coisa. Se o Cruzeiro, digamos que o Cruzeiro não consiga vencer esses 2 jogos. Nossa Senhora. Qual seria o tamanho do problema? Faltariam, então, 7 rodadas depois dessas próximas 2. Qual seria o tamanho do pepino? E aí? Errou a conta de novo. Agora errou mais ainda. Se ele jogar agora, não ficam faltando... 9 rodadas. 9. Não, esses 2 jogos aqui, faltam 9. São 11 rodadas. 11 rodadas? Eu fiz a conta errada, eu somei 10, é verdade. Então eu errei 2 vezes, ou seja, estou reprovado em matemática, né? Dane, isso aqui não é um curso de matemática. Responda a minha pergunta e para de me corrigir no ar. Por favor, câmera 3. Você é professor de matemática? Não. Boa tarde a todos. Se fossem 7 ia ser pior ainda, mas sem dúvida, se perder essas 2... É claro que aí dependeria dos resultados dos outros times e tal, mas... seria gravíssimo, né? O Cruzeiro se perder, não pode perder essas 2 de forma alguma. 2 jogos consecutivos em casa, né? Contra o Grêmio, que está desse jeito aí que vocês falaram, e a Ponte Preta que é um bom time, bem armado, mas convenhamos, também não é nenhum grandíssimo esquadrão. Então o Cruzeiro tem que vencer esses 2 jogos de qualquer jeito. Se perder essas 2, a dimensão correta do qual seria a situação dependeria dos outros resultados, mas ia ser muito ruim. A certeza ali de pontos é assim, a tragédia total ou só, entre aspas, muito ruim, dependeria dos outros resultados, mas no mínimo trágico e no mínimo muito ruim a situação do Cruzeiro. Essa história dos volantes aí que o Pães falou, a gente já traz esse assunto há algum tempo, a possibilidade de colocar o Robinho como segundo volante, com relação a isso, eu estava até fazendo uma reflexão, viu, Everton? O Cruzeiro tem jogado, na maioria das vezes, com o Cabral de segundo volante. Eu acho que o Cabral não marca igual o Romero e não tem o talento, não tem a fluência, não tem o dinamismo que o Robinho tem. Então, acho que numa ponta e na outra, ele como segundo volante ali não faz muito sentido nesse momento. Em outros instantes, até achei válida a escalação dele, não estou dizendo que é um absurdo, é um bom jogador, mas o Cabral, ele é lento, ele não marca muito, essa lentidão atrapalha até para atacar. Então, se ele quer mais marcação... se ele quer um meio campo de mais pegada, eu acho que o indicado é o Romero. E o Robinho, que muita gente, eu pelo menos, peço para colocar, e tem gente que acha que ficaria muito ofensivo, será que o Robinho marca menos que o Cabral? Será que perderia, assim, em poder de sustentação ali no meio campo? Mas você não acha que o Romero também tem chegado meio atrasado, apesar de ser o mais veloz dos volantes? Não mas... E com isso, chegando atrasado, mal posicionado, acaba sendo mais violento. Em termos comparativos, ele marca mais que o Cabral, né? Até por essa questão de velocidade. Por mais que ele realmente chegue atrasado em alguns lances, eu concordo com você, ele é mais dinâmico do que o Cabral, né? Mais vivo, né? Ele consegue pegar melhor ali na marcação. Mas o meu segundo volante seria o Robinho. O que eu faria, o Robinho está jogando aberto pela direita, eu traria o Robinho para segundo volante e acrescentaria mais um meia. Ou o Alisson, ou o próprio Elber, o Rafinha, isso a gente pode discutir dos dois depois, mas um dos 3. Para deixar o time... Eu não acho que ia ficar mais exposto, assim, de forma muito clara, muito veemente, não. Com a cabeça do Mano seria o Rafinha. Pode ser, mas o Rafinha até... Ele gosta de um cara que arme mais. Veja só como é que são as coisas. Pô, em primeiro lugar, que a minha filha, Mariana, falou, pai, 11 menos 2 são 9. A mesada você não ganha. Ganha, ela acertou, pô. Você errou. Não, mas ela me criticou. Dimara, diz uma coisa.
Nós estamos, a gente falando dessa dificuldade toda, a situação do Cruzeiro, o Cadu falando de volantes e tal, e o Eduardo, dentro dessa mesma leva, pediu ousadia ao Mano contra o Grêmio. Contra o Grêmio não, daqui para frente, precisa ganhar os jogos. Aí eu te pergunto... Ousadia dentro de casa, né? Que o até porque de fora que não vai mesmo, né? Porque de fora... Não, acho que o Cruzeiro tá mal dentro de casa. O pior mandante, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... E o Sobs, onde é que fica nessa história? Porque quando você fica ali vendo o jogo e acompanhando e vendo as resenhas da rapaziada, pô, virou um secretário de lateral, tá matando o cara não joga para frente, fica preocupado em marcar e tal. Mas e aí? Onde é que o Sobs entra nessa farofa toda aí de mais boa tarde? Boa tarde para todo mundo. Passa muito pelas dificuldades que o Cruzeiro está tendo em termos de meio campo. A gente viu na própria partida contra a última, contra o Corinthians, no segundo tempo, quando ele trouxe o Robinho para o meio, ele facilitou muito o passe ofensivo. Né, a saída ali pelo meio ofensivo. Agora, a gente faz muito essas contas dos jogos em casa e tal. São 11 jogos, Everton, mas vale a gente lembrar o seguinte, o cuidado do Cruzeiro vai ter que ser nos 11 jogos, porque não adianta nada, ele pode vencer os 2 dentro de casa e depois, nessa irregularidade que ele anda, vai lá para frente, aí daí perde, não volta, lá para trás. A atenção do Cruzeiro não são só os jogos dentro de casa. Você pega a sequência dos próximos 4, 3 em casa. Vamos lá, né? O Grêmio, depois ele tem a Ponte, depois ele sai para enfrentar o Palmeiras em Araraquara e volta para enfrentar a Chapecoense no Mineirão. Não adianta nada, a gente fica todo centrado. 2 jogos. Não é isso, é o restante do campeonato. Mas desses 4 jogos tem que ganhar esses 3 em casa de qualquer jeito. Mas isso que eu estou dizendo, a gente centra muito na questão dos 2 próximos jogos em casa, mas pela irregularidade que o Cruzeiro apresentou, e ele apresentou isso desde a chegada do Mano Menezes, em termos de ir lá para frente, aí todo mundo fala assim, nossa, agora foi. Agora vai distanciar da zona de rebaixamento, agora vai. Aí ele desce tudo de novo. Aí vai. Então, esse campeonato, ele tem proporcionado isso, essas idas e vindas. E aí eu estou falando também de ponta do tabela. Você tem o Palmeiras que disparou lá em cima, mas o restante também tem se alternado por ali. O próprio Corinthians, com maus resultados, ele vai e volta. Então, esse campeonato tem apresentado isso. O que mais preocupa em termos de Cruzeiro é a regularidade de um time. Quando o Panzi fala da questão da ousadia do Mano, eu acho que é mais do que ousadia. É uma definição de forma de jogo mesmo. Você, por exemplo, você vê, o Rafinha está num excelente momento. O Robinho está num excelente momento. O Ábila teve o momento bacana ali de fazer os gols que ele está fazendo. Aí teve um jogo que ele não foi bem. Então, esse tipo de situação que o treinador tem que entender. Quem é o melhor para esse momento? Que tipo de situação é essa? Os 2 volantes não estão dando certo, então muda. A situação tem que ser uma situação de definição de time, de compactação, do que ele quer para frente. Eu acho que é essa ofensividade que o Cruzeiro ainda está buscando. Os melhores momentos do Cruzeiro nos últimos jogos, do Cruzeiro foi com essa formação. A hora que o Mano trouxe o Robinho para segundo volante e colocou um cara na frente. Ele sufocou o Atlético no Mineirão, ele sufocou o Flamengo lá em Cariacica e ele sufocou o Corinthians no segundo tempo. Vamos tirar os 2 gols do Corinthians no início, mas da metade para o final ele sufocou o Corinthians. Então eu acho interessante começar com essa formação em Belo Horizonte contra o Grêmio, um time que vem quebrado, com um treinador novo. Vai pra cima do Grêmio, não interessa. Depois muda é melhor você meter 1-2 no primeiro tempo e alterar no segundo tempo, que ir pro segundo tempo com 0-0 e perdendo e ter que ir pra Bacia das Almas no segundo. Aí o próprio Robinho, individualmente, fez os 2 gols dele recente como segundo volante. Então, teoricamente mais recuado, teoricamente mais longe do gol, chegou como elemento surpresa, fez o gol contra o Atlético, o mesmo aconteceu contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então, ele já jogou como segundo volante várias vezes. Eu acho que é o caminho para o Cruzeiro, acrescentar mais um meia, ter mais um jogador de talento. Agora, vocês estavam falando do Renato Gaúcho, eu concordo que hoje a avaliação no mercado é de que o Roger é um treinador melhor. Renato Gaúcho teve mais tempo, ano sabático aí, do que todo mundo junto. Agora, o curioso é que na entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, o Renato Gaúcho, sem disfarçar nem um pouco, mas num tom muito arrogante, falou do próprio trabalho dele tático, né? Eu estou falando isso porque vocês falaram, ele é mais motivador, não é tático. E eu concordo, mas não disfarçou nem um pouco. Renato Gaúcho é assim, né? Já peguei 400 mil mulheres, uma coisa meio ridícula, assim, de ficar se autopromovendo, assim. Acho que não tem nada mais ridículo que o homem que sai falando que é bom nessa área aí, né? O cara tem que fazer e ficar na dele. Não tem que ficar falando que é isso. E ele fez a mesma coisa da parte tática, né?
Ele não é conhecido por isso. Ele chegou na... Mas foi muito arrogante, assim, ele falou assim, não, porque o meu time, taticamente, olha... Não, ele entra, e ele é meio que forçado, mas eu sou o Guardiola. Ele é meio que forçado a entrar nesse assunto, porque o povo do Sul adora tratar isso em coletivo. Então, os caras começam a armar casa de caboclo para ele. E aí, ele tenta entrar e ele tem uma certa dificuldade para transitar nesse assunto aí. Deixa eu ver o Twitter aqui, ô Monstrão. Põe na tela, por gentileza. Everton. O Sobis está sendo mal escalado. Desculpa, ô Felipe, eu tentei falar do ataque, eles voltam para volante, começam a falar... Vamos insistir de novo. Né? Eduardo, o Sobis está mal escalado? Eu acho que ele faz uma função tática importante, que acaba matando a principal característica do Rafael Sobis. Não sei se eu posso dizer que ele está sendo mal escalado. Ele está sendo importante taticamente para o Mano, em outra função. Mas o Sobis tem muito mais. Mas quando você perde a principal característica, ele não pode estar sendo importante. Mas então, isso que eu estou dizendo. Para o Mano, talvez não seja mal escalado. Para o Mano esteja... esteja agradando ao Mano. A mim, não. Eu prefiro o Sobis lá na frente, o Sobis mais perto do gol, o Sobis mais próximo do Ábila, como ele jogou, por exemplo, contra o Internacional. Foi o melhor jogo do Sobis, ele não precisou se preocupar tanto, foi lá para perto do gol, para perto do Ábila e fez a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que a pergunta é boa, é válida sim a reflexão se ele está fora de posição, até porque o que a gente tem visto é o Sobis não só como um secretário de lateral, mas quando está com a posse de bola, muito aberto e muito longe do gol, estão dando toques muito óbvios, né? O Sobis não está mal no sentido de fazer mil bobagens no jogo. Ele está mal no sentido de ser muito burocrático, de fazer pouco acontecer. É pouco útil lá na frente. Ele pega, como ele está muito longe do gol e muito aberto, ele toca para trás, ou toca para o lado. Passes poucos Então deixa eu insistir numa recebe de costas de gol. Só que aí, quando entra nessa parte tática, aí tem que falar. Muita gente também não entende... o futebol de hoje, que a maioria dos times jogam no 4-2-3-1 e o Cruzeiro é assim, que vai jogar como então? Ou muda o esquema ou tem que ficar ali mesmo, porque aberto pela esquerda, como ele está, na linha de 3. Centralizado na linha de 3, não dá, não vai ser o armador, é o Arrascaeta. Lá na frente, ser o número 1, vai sair o Ábila. Então, o que eu acho que talvez algumas pessoas pensam que pode ser interessante para o Sobis, seria ser uma espécie de segundo atacante, mas aí teria que ser 4-4-2, teria que ser outro esquema. Mas se o 4-2-3-1 não está funcionando, os números provam que não está. Mas é porque muita gente coloca essa reflexão sem nem saber que o time joga no 4. É mais ou menos a mesma reflexão de Prato e Fred. Para funcionar junto, não estou dizendo que são exatamente os mesmos jogadores e exatamente as mesmas características, mas para funcionar teria que ser uma dupla. Né? O Prato não pode jogar nem pelo lado, nem como amador. É a mesma coisa do Sobis. Ele não pode jogar nem pelo lado muito recuado e nem como amador. Tem que ser uma dupla pro Ábila. Talvez saindo um pouco mais, circulando um pouco mais. Mas aí teria que mudar o esquema. Olha o exemplo do próprio Atlético, que joga no mesmo esquema, o 4-2-3-1. No time ideal, é o Michael Suel na direita, o Casares no meio e o Robinho. O Robinho ideal é o Luan, né? Mas você está colocando o Luan. O Robinho não é secretário de lateral. A diferença, talvez, mas ele não marca, óbvio que não marca tanto quanto o Sobis. O Sobis está se desdobrando. Mas o Sobis se desdobra na esquerda e o Robinho se desdobra na direita, no esquema, no 4-2-3-1 do Cruzeiro. O Atlético, geralmente quem se desdobra é o Michael Suel. Só que o Michael Suel tem muito mais velocidade que esses dois, Robinho e Sobis. Ao mesmo tempo que ele está marcando lá atrás, ele chega com muito mais facilidade lá na frente. Talvez... o Mano coloca alguém com mais velocidade. É o que a gente falou agora. Traz o Robinho, põe um Elber ou um Alisson que tem mais velocidade, que possa acompanhar mais e libere mais os Sobis na esquerda. Eu acho que a partir do momento que você olha para a tabela e para a classificação e vê o que o Cruzeiro fez nos últimos... Aí vamos colocar o jogo da Copa do Brasil também, que ele perdeu. E ganhou do reserva do Botafogo. É preocupante seguir no mesmo esquema. Aí vai ao encontro do que você está dizendo. Não valeria a pena, de repente, o técnico Mano Menezes ser um pouco mais ousado? Mas já é um esquema... Só mudaria as peças. Posicionamento, ou então peças mesmo. Exatamente. E se o Sobis está muito aberto, então joga menos. Mas você disse aí, ele dá passes óbvios. Poxa, mas aí que entra o papel do treinador. Segura mais o lateral. Deixa eu dar só uma puxada no Twitter aqui. Por gentileza, vamos colocar mais um na tela. Aí, daqui a pouco a gente volta a falar do Cruzeiro, porque hoje o programa é maior. Então é o seguinte... o jabá, não interessa. Mas uma matemática de gordo é com comida. Tenho 11 pães, comi 2, sobraram 9. Experiência própria.
Beleza, mais um irmão de peso e de coração. Eu gostei da experiência própria. Extremamente relevante. Aqui, deixa só a gente entrar no Atlético. Vamos voltar para o Cruzeiro. Não, porque hoje o programa está maior, a gente As duas rodadas, elas podem decidir. Essas duas, viu, gente? 11 menos 2. É o futuro do Atlético no campeonato. Será que pode decidir? São 2 jogos fora de casa. Quem levanta para a gente essa questão é o grande boy magia André Salles e a gente discute na volta aqui. Cadê o Andrezão? Põe na tela. Os jogadores do Atlético se reapresentaram após a vitória por 1-0 diante do Juventude e agora o foco é total no Campeonato Brasileiro. Isso porque são 4 rodadas antes da equipe voltar a campo pela Copa do Brasil. E o assunto por aqui é que as 2 próximas partidas fora de casa, contra a Ponte Preta em Campinas e contra o Corinthians, são jogos fundamentais para definirem o futuro do Atlético na competição. Olha só o que o Júnior Urso falou. A gente tem que manter firme e procurar o máximo possível estar vencendo essas 2 partidas. São partidas difíceis, a gente tem que entrar de cabeça, vencendo o cansaço, vencendo qualquer tipo de dificuldade, porque eu creio que essas 2 partidas vai definir muita coisa para quem vai ser campeão nessa competição. E aí o grande desafio do Atlético é vencer fora de casa. Inclusive o Vitor cobrou isso. A equipe tem que melhorar o desempenho quando não está em Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Se hoje o Atlético está a 5 pontos do primeiro colocado, talvez por termos um rendimento um pouco abaixo fora de casa. Então, são 2 desafios importantes, 2 desafios complicados, mas se a gente tem ambições de buscar Flamengo e Palmeiras, nós temos que pensar em vitórias. Então eu deixo a pergunta para vocês. Essa sequência, esses 2 jogos fora de casa são realmente fundamentais para que o Atlético possa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Um abraço. Aí, eu vou dizer para você. Se o Cruzeiro perde 2 das 11 que fica 9, azeda pro Mano. Se o Marcelo perder 2, e são 2 jogos fora, e não são jogos fáceis, o comportamento da Ponte contra o Atlético pelo Brasileiro não será como o comportamento na Copa do Brasil, esqueça. E depois tem o Corinthians. Ruim, o Carille tá lá, não sabe se manda embora, se efetiva outro e tal, tá ótimo. Mas se não ganha as 2, a batata assa. Olha, eu acho que nos 2 casos a batata assa, no sentido de ter muita pressão, de o ambiente ficar mais hostil, mas eu acho que nenhum dos 2 seria demitido. É claro que aí pode entrar no contexto também o tamanho da derrota, né? Tomar 5-0 2 vezes, aí a coisa pode complicar, mas a não ser uma coisa muito fora da curva, acho que o ambiente ia ficar pesado para os 2, as críticas iam aumentar para os 2, ia ficar uma coisa complicada, mas não no sentido de demissão. Sobre esse jogo do Galo contra a Ponte amanhã, eu acho que tem um ingrediente importante. Essa história de 5ª vaga na Libertadores, viu, Ido? Vai dar um combustível justamente para times como a Ponte Preta. Isso vai mudar a vida de times. E o Corinthians também, que mesmo estando ali em cima. Sim, mas mas para a Ponte Preta é um sonho distante, é um time que nunca vai para Libertadores. Tá ali o pessoal de 7º, 8º, 9º, que o Santos já está um pouquinho mais distante. Grêmio, então, isso aí, para times como a Ponte Preta, vai mudar demais, mesmo que seja uma incerteza agora. Porque pelo sim, pelo não, o Eduardo Batista está agora, gente, olha lá, e a gente pode ir para uma Libertadores. E uma outra observação, esse momento da tabela agora é a inversão daquele momento no primeiro turno que todo mundo falava. O Atlético tem que ter a arrancada. É o momento mais fácil para o Galo, que de 4 jogos, 3 eram em casa e o outro praticamente em casa, contra o América em Belo Horizonte. Agora é a inversão. E a inversão complica muito, porque Ponte fora é complicado, Botafogo fora é complicado, Corinthians fora é complicado. Então, de 4 jogos, 3 fora de casa e jogos chatos, né? Convenhamos, só com o América no Mineirão, que é meio carne assada, mas esses outros 3 aí... Nem sei, porque o América também, né? Porque tem um clássico ali, que vocês acham que é clássico e tal. Dimar, me responde uma coisa. Não sei se foi ontem ou anteontem, a gente discutia, e não sei se foi na Band News também, minha cabeça não anda funcionando bem, sobre a questão do Atlético em qualquer adversário endurece jogo contra o Atlético. Ele ganha, principalmente em casa. Mas ele tem adversários duríssimos. Qualquer time que ele enfrenta endurece o jogo, a dificuldade desgraçada, é o Vitor fechando lá, é a defesa, aquela loucura toda, aquela correria.
Por que acontece que os adversários vêm aqui contra o Atlético, mesmo ele vencendo, dá um calor desgraçado, mas o Atlético não consegue fazer o mesmo jogando fora de casa, mesmo com adversários mais fracos? E preocupa ainda mais, né, Everton? Porque não é só, isso foi ao longo do campeonato, mas hoje, o momento que o Atlético vive agora, é um momento que preocupa pela forma como ele tem atuado, a partir principalmente da segunda etapa ou no decorrer dos jogos. O Atlético tem mudado muito a forma de jogar, a situação física do time ao longo do jogo. É essa instabilidade que o Atlético apresenta, cada jogo, mesmo ganhando, mesmo às vezes pontuando, é o que está fazendo todo mundo ficar assustado. E esse jogo do Corinthians, o do dia 5 da quarta-feira, é mais preocupante ainda, porque daí ele já não vai ter nem os jogadores que vão estar nas eliminatórias. Então, quer dizer, vai jogar fora, sem os jogadores que vão estar na eliminatória, pode ter aí o Michael Suel deve ser relacionado até para o jogo de amanhã, mas aí mais são segurando 5 convocados, Gilmara, desculpa, mas ainda tem um Dátulo que não sabe ainda se tem vai... o Dátulo que está nessa situação. Que está nessa situação que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é um time que chega num momento que tem que ser um momento de arrancada e regular. E vale a mesma coisa que a gente falou para o Cruzeiro, vale para o Atlético. São 11 jogos faltando aí, mas não adianta também você resolver os problemas. Vou vencer fora de casa. É tudo, tá valendo tudo. A dinâmica tem que ser a mesma. E olha, outra coisa que me preocupou na entrevista dos jogadores ontem do Atlético é voltar nessa história e numa palavrinha que está assustando todo mundo: cansaço. Mas isso tem relação com correr errado? Pois é, isso tornou um diálogo estranho no Atlético. Cansaço. Todos os times, sabe? Não, mas a queda no segundo tempo é mais sentido no Atlético, não? Não, estou dizendo a palavra cansaço. Não, eles têm utilizado essa palavra. Onde você está chegando. É porque no início da temporada fala-se de falta de ritmo. Isso. No meio da temporada, cansaço, e no final, desgaste pela temporada. Exatamente. Ou seja, estão usando demais e é curioso que o que me deixa mais preocupado nessa situação é o treinador chegar numa coletiva, jogar isso, aí joga na coletiva depois do jogo, joga na coletiva depois do treino, e vai jogando, e aí a responsabilidade do departamento de fisiologia, do preparador físico, etc., e do próprio jogador, ela fica minimizada, claro. Principalmente do departamento físico e de fisiologia, que o Panzi, de forma muito pertinente, recentemente, questionou aqui, com ponderação, sem jogar para a torcida, se colocando no lugar de um leigo, né, mas que algumas situações são diferentes, porque, sinceramente, esse papo de cansaço não dá, porque em termos comparativos, que é o mais importante nesse caso, os outros também estão, e no caso do Atlético, eu estou levantando a bola para você falar disso aí, porque você foi o primeiro a trazer e colocou de forma muito pertinente. O Atlético, o rodízio foi embora com a Aguirre. Os candidatos. Mas não para fazer maldade com ninguém, né? Não sei. A gente está para... o rodízio foi embora com a Aguirre, mas ultimamente está tendo quase que um rodízio natural pelas circunstâncias. Por exemplo, o Júnior Urso pode falar que está cansado? Não. Ele não foi reserva, ele foi reserva, joga mesmo, não tem sequência. E outros exemplos que a gente pode dar. Cleiton não pode, Carlos César. Prata e Fred estão revezando. Então, Casares está voltando. Não cola. E outra coisa, eu discordo quando fala que contra o Atlético todos os adversários endurecem o jogo. O problema não é o adversário complicar o jogo, é o Atlético não estar jogando tão bem. Porque eu estou pegando a tabela aqui, ó. Os adversários endurecem contra o Flamengo também. Perdeu o Palestino em casa. Ganhou de 2-1 da Ponte Preta, 2-1 do Grêmio em casa, 1-0 do Atlético Paranaense em casa, 2-1 do América em casa. E não tem nem casa, né? E não tem casa. Aí eu pego talvez aí possa ter um atenuante. Aí eu pego o Palmeiras. O Palmeiras em casa, vamos lá, 1-1 com o Flamengo, 2-1 com o São Paulo, 2-2 com a Ponte Preta, 2-1 no Vitória, perdeu do Atlético, 1-1 com o Santos. Então, todos os adversários no Campeonato Brasileiro endurecem para qualquer time. O problema é o seu time não estar organizado o suficiente para facilitar. Não foi bem essa. O problema é o Atlético, não é o adversário. Exatamente. Por que é que o Atlético não é tão duro com os adversários, jogando na casa do adversário? Diferença que ele já fez em outros anos. Né? Esse é o ponto que o Atlético não está junto com Flamengo e Palmeiras, é isso. O Atlético tem 38% de aproveitamento fora de casa. 3 vitórias. O Palmeiras e Flamengo tem mais de 50 os outros. O saldo do Galo é bem menor também. Isso é um outro elemento interessante. Muito gol no início. O Atlético com Léo Silva, Eraso, Donizete e Carioca
e os laterais, a média de gol sofrido é 0,7. Seria a melhor defesa. Como muda demais isso que a gente está falando aqui, o rodízio obrigatório por causa de lesão e etc, e convocação, o Atlético sofre muitos gols. Isso é um problema que o Marcelo também sofre, ele tem que mudar demais. Agora, 38% de aproveitamento como visitante, eu não sei dizer, eu acho que não existe um campeão brasileiro em pontos corridos com menos de 50% de aproveitamento fora de casa. E o Atlético, isso eu acho que tem. Menos de 50 tem. Então, com uns 40 e tantos. Mas eu não sei medir. Mas é pequeno o aproveitamento do Atlético. O Cruzeiro, recentemente, campeão brasileiro, Fluminense, o Corinthians... O ano passado mesmo, o Atlético era um dos melhores... O Corinthians era um adversário duríssimo, o Atlético, fora de casa, ano passado, foi muito bem fora de casa. Ganhava. O Atlético em 2012 disparou no primeiro turno porque ganhou muito fora de casa. O ano passado também. E aí veio o retorno, o Fluminense estava junto o tempo inteiro porque ganhava muito fora de casa e veio o retorno. O Atlético teve uma vitória como visitante. O Fluminense continuou ganhando, disparou. Eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria de ter muito tempo para tratar com vocês, mas uma delas eu vou fazer agora. Por que que isso acontece? Por que que o Atlético fora de casa não faz o que o adversário faz com o Flamengo, Palmeiras e com o próprio Atlético aqui? Onde está o problema? Você joga tudo para os desfalques? Não. Cansaço. Não, eu não aguento mais eles falarem isso, pelo amor de Deus. Então onde está o problema? Eu acho que eu sei qual que quer dizer. Não sem ter a pretensão de ter uma resposta, né? Pelo amor de Deus. Não, veja bem, agora eu tenho aqui... Não, uma hipótese, claro que não é pretensão nenhuma de... duas coisas, na verdade. Primeiro, eu não sei qual de vocês dois falou aí, provavelmente o Panzi. Se for coisa boa, eu Panzi sempre. Vocês estão combinadinhos, tô ligado. Nada disso. Como o Atlético tem problema na defesa, isso talvez estoure mais fora de casa. Né? O time que não sabe marcar bem, que não é organizado defensivamente, vai ter naturalmente, provavelmente, mais problemas fora de casa. Em casa ele pode sofrer um outro contra-ataque, ele pode correr alguns sustos, mas o outro time naturalmente sai menos, ataca menos, então a sua defesa vulnerável vai atrapalhar menos em casa. Pelo menos em termos teóricos. Acho que uma explicação pode ser essa. O ataque do Atlético é muito bom, só que como a defesa é ruim e fora de casa o mandante, né, o time que está jogando contra o Atlético vai atacar mais, a defesa acaba sofrendo por não ser tão boa. Como é que você tem uma defesa ruim se seus jogadores não são ruins? Do meio problema de organização. Não é compacto. O problema de organização é causado por Eu acho que problema de organização, o problema do treinador e um pouco também os volantes ali. Rafael Carioca em alguns momentos precisa pegar mais, né? Esse meio campo com o Júnior Urso, com o Rafael Carioca, que em alguns momentos fica mais frouxo a marcação. Fica muito frouxo. Para mim, o Donizete tem que ser titular desse time, em casa ou fora de casa. E a segunda questão é que, assim, todo mundo está falando, nós pelo menos, que o Atlético precisa se organizar mais. E eu acho que fora de casa, aí não só a questão da defesa, a organização entra mais em campo, sabe, Everton? O treinador entra mais em campo, o planejamento entra mais em campo. Mas o Eduardo disse agora que a culpa não é do treinador. Sabe por que a culpa não é do treinador? Gostaria de saber. Porque em 2012, eu acabei de dar o exemplo, com o Cuca, o Atlético ganhou uma fora de casa. Em 2013, era o Cuca também? Era. Sim. O Atlético não ganhava fora de casa no Brasileiro. 2014 veio o Levi Coupe. O Atlético não ganhava fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas não jogou o Brasileiro. Em 2015, Levi Coupe. Por que o Atlético não ganhou o Brasileiro? Porque não ganhava fora de casa. Aí vem 2016, Marcelo Oliveira. O Atlético continua não ganhando fora de casa. O problema não é o treinador. Mas sempre com problemas na defesa. Aí passa pelo que o Cadu falou. Há um desequilíbrio. O Atlético do meio para frente é muito bom, é muito forte. Todos esses campeonatos que eu citei, o Atlético ficou entre os melhores ataques. Todos os campeonatos que eu citei, o Atlético ficou entre as piores defesas. O ano passado, a defesa do Atlético foi pior que a do Joinville. Esse ano, o Atlético, especialmente, esse ano o Atlético tem uma das piores defesas. Então, Nepomuceno, seu trabalho foi ótimo esse ano. Você contratou muito bem. Equilibre o Atlético defensivamente o ano que vem. Do meio para frente é muito bom. Traga bons zagueiros velozes. Você tinha o Gemerson, perdeu. Traga bons laterais para reserva e talvez reveja alguns volantes. Você precisa de volante mais pegador. É isso, o problema do Atlético é o desequilíbrio. Muito forte lá na frente e não vou dizer muito fraco, e comum. Mas você não acha que o técnico tem parcela de culpa? Porque aí nós vamos discordar. Mas aí são os 4 técnicos. Ano passado, por exemplo, Pois é, mas aí, e aí? Então o problema é um acaso do destino? Não, eu acho que o técnico tem sim. Eu gostaria de ouvir, Edmar, você vai falar, só deixa eu ouvir a colega ali. Vocês estão deixando a colega alheia à discussão. Gemerson e Léo Silva, uma zaga excelente ano passado, o problema são os jogadores, não
É isso que eu queria falar. Nesses anos todos que o Pan citou, o Atlético teve nos melhores do ano jogadores de defesa, tanto os laterais quanto os zagueiros. Teve até os volantes dos melhores jogadores do campeonato. Então, eu acho que para que serve um treinador? Se você tem a frente organizada e o seu problema maior é o setor defensivo, esse treinador tem que organizar o setor defensivo. Nós mesmos falamos aqui, tanto em relação na mudança de treinador, organizou o setor defensivo, aí depois o setor defensivo destrambelhou de novo. Então, a organização passa pelo treinador. Taticamente, ele tem que entender qual é o papel de um treinador. Se você tem um lateral que é mais fraco, ele tem que ter uma reposição para ele. Se você tem problemas com os volantes, você tem que ter volantes que façam situações diferentes para poder tanto você ter a saída de bola quanto você ter a saída defensiva. Isso é trabalho de treinador. Tem uma outra coisa. Eles não conseguiram dar jeito. Isso é trabalho de treinador. O Atlético tinha Donizete e Pierre. Mas o que eu estou dizendo? Todas fora de casa. 2-0, 4-2. Mas também era um time meio... Suicida. Mas tudo bem. Pode falar porra louca, era porra louca mesmo. Aí mudou. Aí mudou de treinador e continuou a mesma Eduardo, coisa. você está se apegando só aos... Os números podem te ajudar a chegar a uma conclusão. Você está colocando só nos números como um acaso do destino, cara. Mas quem falou acaso de destino? Mas então a culpa é de quem? Eu acabei de falar que é um desequilíbrio de elenco. O argumento Então, peraí. Então, no seu argumento, o problema é quem resolver. Então o problema não é o técnico. Montou o time. Vários técnicos, então é o seguinte, mesmo. a culpa é do presidente. Não estou falando que é culpa, eu até falei, o trabalho do presidente foi bom, mas estou alertando que o Atlético tem esse desequilíbrio. Cuca, Levir, agora, esqueci o de agora. Marcelo, ninguém... E o Aguirre? O Aguirre ficou pouco tempo e o Autuori pouco tempo. Não deu pra ver no Brasileiro, eles não jogaram no Brasileiro. Então não posso falar dos dois. Embora seja plausível, eu entendo o seu argumento, né? De quem? O meu ou dele? Os dois. Nesse caso, eu entendo os dois, mas estou mais concordando com você. Obrigado. Foi um momento, aliás, um momento raríssimo. Ele tá melindrado, né? Porque tá parecendo aquele nosso amigo que era o rei do melindre. Eu sei o nome dele. Qual que é? Não vou falar, não. Eu até perdi aqui o raciocínio. Não, você está falando que está concordando comigo, inclusive. É plausível o argumento do Pães no sentido de que realmente vários treinadores e o problema permanece. Será que o problema é só o treinador? Claro que não é só uma coisa. Mas eu acho que dá para desmistificar isso aí. Eu concordo com o Everton que tem que colocar o treinador, sim, mesmo com vários treinadores passando. Claro Primeiro que assim, todos esses três treinadores, o Cuca, o Marcelo e o Levi, todos eles, diferenças, beleza, existem, mas todos continuaram com uma centelhazinha ali do galo doido, né? Todos ali tem um Principalmente DNA. O Levi, tem um DNA comum, assim, né? Tanto é que você vê o Levi Coupe agora no Fluminense, o time toma pouco gol. É um time pior, né? Um time que não vai brigar pelo título e está tomando pouco gol. Mas sabe onde eu vejo? Sabe onde eu vejo um ponto que me chama a atenção no Fluminense, me chama a atenção no Palmeiras, me chama a atenção no Flamengo? Voluntário. Os times são voluntários. Os caras... Eu gostaria muito de ter esses números que o Eduardo tem aqui. Peraí que eu estou falando. Quando você falou, eu esperei. Dá uma seguradinha para mim que agora eu vou falar. Esses mesmos números que o Eduardo está usando aqui, para dizer que, bom, a culpa não é eu também não acho que a culpa seja só do treinador. Não, claro. Porque quando o treinador põe, por exemplo, o Rafael Carioca, que joga muito, mas joga muito, e o Rafael Carioca, de repente... Um lance que ele poderia dar um carrinho e tal, ele não dá e sai o gol do adversário, o adversário empata o jogo, a culpa não pode ser do Marcelo. Correr atrás, eu dei só um exemplo. Eu dei só um exemplo. Então vai também ao encontro do que já foi dito aqui. Só que eu queria usar os mesmos números para me mostrarem que os outros times passam a impressão, pelo menos para mim, que correm mais que o Atlético. Mas o Atlético, é o que eu tô falando, o Atlético do Levir, olha o Atlético do Levir, era um time voluntarioso, brigava até o final. De viradas homéricas, o do Cuca ganhou aquela Libertadores comendo capim, comendo grama. Aí você pega aqui, Cuca e Levir Coupe nesse campeonato. Um tem a segunda melhor defesa, o Cuca, o outro tem a quinta melhor defesa. E o Atlético tá lá atrás, defesa de quase time rebaixado, tomou 36 gols. Eu preciso interromper a discussão, embora eu goste muito desse tipo de discussão, acho salutar, mas eu preciso ir para o intervalo rápido. O programa hoje maior, tá vendo como é que rendeu a discussão? Vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só e a gente já volta, até já. Os donos da bola.